Que a graça do Senhor esteja com você. Vamos dar continuidade ao curso de especialização em Teologia Paulina e agora falando sobre as pregações que o apóstolo Paulo fazia sobre Jesus para os não-judeus ou gentios. Veja só, a teologia ela é a mesma, mas a metodologia ela precisa ser diferente. Se Paulo está anunciando o evangelho para os judeus, nós vimos na aula anterior, eles já têm a base do Velho Testamento. E o que é necessário para o judeu? Reconhecer Jesus como o Messias. Quando, no entanto, o apóstolo Paulo vai anunciar para os gentios, os não-judeus, a teologia da salvação será a mesma, mas a metodologia será diferente. Os gentios não conhecem a Jesus. Por isso precisam conhecer. Os judeus já conhecem, por isso eles precisam reconhecer. Paulo vai ao Areópago, por exemplo. Chegando lá, ele anda e ele vê que existem altares. Não somente um altar, diversos altares, os quais eles homenageavam e serviam para sacrifício aos diversos deuses greco-romanos e inclusive de outras nações. Haviam alguns altares que tinham sido levantados ao Deus desconhecido. Não somente um altar, vários altares ao Deus desconhecido. Em um livro que eu aconselho você a adquirir, chamado Fator Melquisedeque, você vai encontrar o seguinte episódio. Houve uma pestilência na Grécia Antiga. E os gregos começaram a buscar as suas divindades para serem libertos daquela praga. Mas nenhuma das divindades o libertava. Então foi aconselhado por um dos sacerdotes daquela região que fossem levantados diversos altares aos deuses desconhecidos. Não importa de que nação que ele fosse. Não importa de que povo ele fosse. Afinal de contas, a Grécia ela também importava religiosidades e divindades. Vários altares foram levantados, vários sacrifícios foram oferecidos aos vários deuses e diz a lenda, a praga cessou. No livro Fator Melquisedeque, você vai encontrar os nomes, os lugares, as pessoas. Por isso eu aconselho você a buscar este livro, mesmo que seja em PDF. Bom, os tempos passaram. O apóstolo Paulo entra em Atenas. Quando entra em Atenas, ele vê que existem aqueles altares. E ele aproveita como ponto de partida veja só a metodologia do apóstolo Paulo. Na atualidade, a gente pode chamar isso de ponto de contato. Paulo não chama de ponto de contato, é uma das suas metodologias para anunciar a salvação em Cristo. Entrando no Areópago, ele disse: eu ouvi e observei que vocês são muito supersticiosos. Inclusive, notei que tem um altar aqui que dedica-se ao Deus desconhecido. E pronto. A partir desse momento, ele vai utilizar uma metodologia, citando inclusive autores gregos, para dizer: aqueles que vocês honram sem conhecer, este é o que vos anuncio. A salvação em Cristo, ela não é uma salvação gnóstica, preste bem atenção. Surgiu um movimento na metade do século I até o final do século II, na história da igreja, chamado de gnosticismo. Já existia antes, nos outros círculos religiosos, o gnosticismo ele era presente, influente e forte. Se você quiser saber um pouquinho mais, nós temos aqui as playlists de História Crítica da Igreja. Entre em contato que a gente pode estar dizendo para você onde está o link, enviando para você. Inclusive, se quiser participar dos nossos cursos, pode entrar em contato que nós vamos aí estar atendendo com muita alegria. O gnosticismo ele foi um movimento intelectualista, esse é o ponto de partida, que procura a salvação a partir do conhecimento dos mistérios. Porque haviam os chamados cultos de mistérios. Nesses cultos acontecia uma identificação do fiel com a divindade. O que fazia o fiel? Entrava em comunhão com aquela divindade por meio de uma refeição, por meio de um culto, por meio de um sacrifício, participava desses mistérios e assim ele era um iniciado até que ele ia desenvolvendo a sua religiosidade e a sua espiritualidade. Cultos de mistério.
Nesses cultos de mistério praticava-se o gnosticismo, que nada mais é do que uma investigação filosófica dos mistérios da natureza, acreditando-se que estes mistérios da natureza são sobrenaturais porque têm origem nas divindades, nos pleromas. Quem são os pleromas? Pleromas são manifestações desta natureza, do cosmos, do universo, em sua plenitude. Isto é um pleroma. Aí você fala, tá difícil, professor Rogério, eu não estou entendendo. Pois bem, existem as divindades da água. E essas divindades da água têm domínio sobre as águas, as fontes, os rios, as represas, os mares, os oceanos, a água da torneira, do riacho. O elemento físico é a água. Só que neste elemento físico existe uma potestade. Essa potestade ele é um ser espiritual ou seres espirituais de outras dimensões, de outras categorias. Inclusive os gnósticos eles falam de 7 eons, tá? Primeiro eon, segundo, terceiro, quarto, quinto. 7 eons são graus de evolução ou de involução. Para baixo, involução. Para cima, evolução. Então o que acontece? Nós, de acordo com o gnosticismo, nós, seres humanos, nós estamos neste eon da carne. Eles chamam de eon da sarx. Sarx é carne em grego. Então nós somos carnais. Estamos aferrados à materialidade. Então nós, quando olhamos para o elemento água, só enxergamos água. Só experimentamos água. Só experienciamos água. Porque nós estamos nesse primeiro eon, que é um eon muito sárquico, muito carnal, muito materialista, muito materializado. O que faço eu como gnóstico? Eu tenho que me desprender da materialidade. Tenho que me desprender. Como que eu faço para me desprender da materialidade? Eu tenho que subir de eon. Eu tenho que evoluir para o próximo eon. Para eu evoluir para o próximo eon, é necessário eu ter uma gnose, um conhecimento de que esta água, este elemento físico, ele apenas representa um eon superior, uma realidade superior. Não é só água, é algo a mais. Esse algo a mais faz parte de um pleroma. Esse pleroma ele é uma plenitude, é a plenitude de todos os eons. Como que eu vou adquirir esse conhecimento se eu sou carnal, não sei de nada? Eu preciso de um mestre iluminado que consiga me ensinar a escapar da materialidade e subir para a espiritualidade. Eu tenho que deixar de ser sárquico e tenho que me tornar pneumáticos. Pneumáticos quer dizer que eu vou me tornar uma pessoa espiritual. Entre o sárquico, que é carnal, e o pneumáticos estão os psíquicos. Quem são os psíquicos? São pessoas alma. São pessoas sensíveis para as realidades que existem além da matéria, mas ainda não são espirituais, ainda não conseguem alcançar o pleroma lá em cima, o eon lá em cima, a realidade lá em cima. Quem é que vai me levar para essa realidade lá em cima? É o mestre. Esse mestre, que de acordo com os gnósticos, ele é uma encarnação do Logos. Quem é o Logos? O Logos não seria uma pessoa. O Logos seria uma realidade transcendental fora do mundo físico. O Logos. Eu explico um pouquinho mais sobre a doutrina do Logos. Eu explico no meu curso de Filosofia Cristã. Tem aí o módulo 1, o módulo 2, o módulo 3 e o módulo 4. Você pode estar entrando em contato e a gente vai estar passando para vocês aí a playlist e até inscrevendo vocês nesse curso de Filosofia Cristã. Eu também explico um pouquinho mais no meu livro Filosofia de Fronteira, quando eu estou falando sobre a filosofia de Heráclito, que é o filósofo do Logos. Se você também acessar aí os nossos estudos no Evangelho de João, vai encontrar a doutrina do Logos e também na playlist da patrística eu falo bastante sobre essa teologia e a filosofia que envolve o Logos. Tem muita coisa, tá bom? Muita coisa. Nós vamos caminhar. Aqui é só um resumo para você ter uma ideia de que o apóstolo Paulo, ele não é uma pessoa inexperimentado no mundo greco-romano.
o apóstolo Paulo vai pregar aos gregos. Adiantaria ele usar a Bíblia hebraica? Não adiantaria. Ele teria que utilizar um ponto de contato, uma fonte. O que faz Paulo? Cita filósofos gregos. Cita onde? No Areópago. Onde é o Areópago? Em Atenas. O que é Atenas? Atenas é aquela gigantesca e famosa cidade da antiguidade dos grandes filósofos, ao lado de Éfeso. Daqui a pouco o apóstolo Paulo vai para Éfeso. Por enquanto ele está em Atenas. Ele está no Areópago. Ele fala sobre o Deus desconhecido. E ele vai fazer um discurso para filósofos chamados de epicureus e estoicos. Você não se torna um epicureu ou um estoico sem ter uma base filosófica. E qual que é a base filosófica do estoicismo e do epicurismo? A base filosófica é o platonismo. Platonismo que vem de Platão. E o que o Platão fala? Fala que nós vivemos no mundo sensível. O que é o mundo sensível? É o mundo dos olhos, do ouvido, do olfato, do paladar, do tato. E somos enganados pelos sentidos. Por que nós somos enganados pelos sentidos? Porque estamos apegados à materialidade. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que escapar da materialidade e subir para o mundo das ideias. É o que diz Platão. Você vai subir para o mundo das ideias. Como se sobe para o mundo das ideias? Através de uma contemplação no outro mundo. Pela imaginação, pela ideia, pela idealização. Não pelos olhos, não simplesmente pelo raciocínio. Essa base filosófica de Platão, ela evoluiu para os gnósticos. Por quê? Lá em Platão você tem filosofia. Nos gnosticismos você tem religião. O que fazem os gnósticos? Eles pegam a base filosófica de Platão, transportam para a religião e ensinam isso aí para todo mundo. Você é carnal, está aqui embaixo, nesse eon de baixo. Tem que subir para o eon de cima. Para subir para o eon de cima precisa de um mestre iluminado. Esse mestre iluminado necessariamente tem que ser uma encarnação de um pleroma que está aqui em cima. Aí ele vem e ele vem se encarnando, ou se encarnando, que seria o caso do Cristo. Eu falei para vocês, lá na metade do século I, aí o século II inteiro, surgiu o gnosticismo, que era um movimento religioso dentro da igreja, dentro do cristianismo, dentro do evangelho, que interpretava Jesus de uma maneira gnóstica. Portanto, Jesus seria uma emanação de um logos divino, a emanação de um pleroma. Ele veio descendo do maior dos aions, e ele veio descendo do sétimo para o sexto, do sexto para o quinto, do quinto para o quarto, e ele veio descendo. Então o Cristo passou por todos os eons. Chegando aqui embaixo, ele assumiu a forma de sarx, a forma de carne, e não foi reconhecido. Qual que é o papel do gnosticismo? O papel do gnosticismo é apresentar Jesus como sendo um filho de Deus, uma emanação de Deus, e essa emanação que vai fazer a evolução do espírito humano até que ele se salve nos eons superiores. Toda a filosofia gnóstica, junto com a sua religiosidade, atraiu milhares e milhares de cristãos, porque eles eram muito influentes. Mas Paulo não é gnóstico e também não prega o gnosticismo. Paulo ele é um evangelista, um apóstolo do Senhor Jesus. E o ponto de partida de Paulo não é que você deve conhecer Jesus para ser salvo, e sim que você deve crer na pregação que é dada sobre Jesus. Aí você fala, mas no início dessa palestra você falou que ele dizia que os gentios tinham que conhecer. Mas não é o conhecimento gnóstico, tá bem? Não é esse que você vai tendo aí uma experiência telúrica com um pleroma. O conhecimento que o apóstolo Paulo ele vai passar para nós é da pessoa mística de Cristo, da doutrina de Jesus, da história de Jesus, do sacrifício de Jesus, um conhecimento que é dado pelo Espírito Santo e não pelo mestre apóstolo. É o Espírito Santo quem vai comunicar Jesus para as pessoas. Aqui nesse ponto, inclusive, eu quero salientar para você que vai ficar bastante difícil você compreender algumas doutrinas do apóstolo Paulo
se você ignorar o movimento gnóstico que acontecia na época. Se você é um iniciante, isso pode ser uma novidade para você, mas seja um caminhante na teologia. E com o passar do tempo, você vai entrar em contato com essas filosofias e teologias. Aqui mesmo eu tenho aqui ao meu alcance algumas chaves bíblicas, bíblias de estudo, enciclopédias, bíblias de consulta, alguns livros que eu tenho aqui embaixo, todos esses, porque a partir do momento que você abraça a carreira teológica, necessariamente você vai precisar aumentar o seu cabedal de conhecimento, coisas que você não tem à mão, precisa adquirir, precisa insistir, precisa investir. Bom, eu quero resumir um pouco mais agora essa segunda parte do vídeo, dizendo para você o seguinte: Paulo, quando vai pregar aos gentios, ele usa uma metodologia. A metodologia dele é apresentar Jesus do ponto zero. Esse ponto zero é que Cristo é um desconhecido. Ele é o Deus desconhecido. Não faz muito sentido para os gregos, por exemplo, ouvir falar sobre expiação, justificação, santificação. Não faz muito sentido para eles. Paulo está zerado. Por isso ele usa pontos de contato. Ele vai começar a anunciar Jesus a partir daquilo que eles já têm. E o que é que os gregos têm? Filosofia. O que é que os gregos têm? Razoabilidade. O que é que os gregos têm? Platão, Aristóteles. É isso que eles têm. Tem os estoicos, tem os epicureus. É isso que os gregos têm. Paulo vai jogar fora? Não, ele vai utilizar. Só que ele toma o seguinte critério, o seguinte cuidado: não anunciar Cristo onde ele já houvera sido anunciado anteriormente. Inclusive eu me lembro de uma frase, salvo engano, essa frase pertence ou é o William Carey, não sei se ele recitou, ou essa frase pertence a John Wesley, eu não me lembro muito bem, ou William Carey ou John Wesley, ou um cita o outro. Eles dizem o seguinte: por que eu devo anunciar Jesus 2 vezes para uma pessoa se existe um mundo inteiro que não ouviu ele nenhuma vez ainda? Fica essa reflexão. Paulo dizia: eu vou anunciar Cristo, não onde ele já foi anunciado, para que eu não venha edificar sobre fundamento alheio. Eu vou procurar terra virgem. E Paulo encontrou muita terra virgem, muitos povos que não ouviam falar de Jesus ainda. E agora ele tem que dar a conhecer quem é Cristo. O que faz Paulo? Ele vai pegar o ponto de contato, o que existe na cultura daquelas pessoas, o que ele sabe sobre a cultura daquelas pessoas. Depois ele vai trazer o Antigo Testamento para uma nova linguagem, com a nova roupagem, e vai anunciar o Senhor Jesus no poder do Espírito Santo. E nesse poder do Espírito Santo vão acontecer manifestações diversas. Aí você fala, em que isso é importante? É importante, meus irmãos, porque nós não somos assim monolíticos na teologia. São necessárias teologias. Por quê? Você vai para o Apocalipse de Jesus e diz assim: povos, nações e línguas do mundo inteiro. Você chega com o Evangelho, você chega com o Evangelho na essência. Paulo tem o Evangelho na essência. Mas a forma, ela é diferente da essência. Essência é aquilo que é dentro de si mesmo. Isto é essência. E a forma? A forma é a maneira que adquire. Então, nós temos aqui este livro. Ele está neste formato. Isso aqui é a forma do livro. Mas para o lado de dentro, o que é que tem nele? Nele está a essência. Essência de quem? Dos autores, dos escritores, dos organizadores, dos compiladores. A essência é algo dentro. O que nós precisamos? Precisamos da essência e da forma. Muitas vezes a gente fica preocupado com a forma e esquece a essência. O Evangelho de Jesus, anunciado por Paulo, preocupa-se com a essência. Nós vamos dar continuidade a esse assunto no próximo vídeo, permitindo Deus.